Instituto Eliani Mariucci, Educação e Comportamento Sexual. Eu sou Eliani Mariucci, psicóloga e sexóloga, e assim como eu, imagino que você também fica horrorizado ao saber que tantos países fazem a mutilação genital feminina, mulheres cortadas na sua intimidade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 200 milhões de meninas e mulheres têm sua vulva mutilada. Poderia ser um roteiro de filme de horror, mas é uma realidade. Todas elas tiveram o corpo e o direito ao prazer cortado por facas, cacos de vidro ou lâminas caseiras, feito por senhoras mais velhas, como é a tradição. O fechamento da vagina e da uretra deixa as mulheres com uma pequena abertura pela qual o fluido menstrual e a urina passam, e posteriormente é comum precisar abrir para a penetração do sexo ou do parto, podendo até causar complicações para as mães e filhos. A mentalidade dessas culturas é que as meninas e as mulheres se tornem mulheres puras, mesmo que isso seja contra a vontade delas. Muitas mulheres não se posicionam contra essa prática por medo de não conseguir se casar. Muitas entrevistadas pela Unicef e pela Organização Mundial de Saúde em 2008 disseram que é um tabu discutir mutilação genital em suas comunidades. No que se fundamenta esse procedimento? Primeiramente, é uma questão de aceitação social, para se tornarem mulheres casáveis e não serem consideradas promíscuas. É também uma forma de preservar a virgindade e um pré-requisito para o casamento, favorecendo o desejo do homem. A desinformação, a falta de diálogo nas comunidades, o tabu sobre este assunto, aqui, eu diria, mora muito das respostas à nossa pergunta inicial. A Organização Mundial de Saúde define a mutilação genital como um procedimento que fere os órgãos genitais femininos sem justificativa médica. Para nós entendermos, a clitoridectomia é a remoção parcial ou total do clitóris e da parte da pele do entorno. Outra mutilação é a excisão, que é a remoção parcial ou total do clitóris e dos pequenos lábios. O terceiro tipo é a infibulação, que é o corte ou reposicionamento dos grandes e dos pequenos lábios. Em geral, inclui costura para deixar uma pequena abertura. A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como violação dos direitos da mulher, como forma extrema de discriminação e violência exclusiva às mulheres. Esses dados são da Unicef de 2013. Embora essa prática concentrada em quase 30 países da África e no Oriente Médio, ela também ocorre em alguns lugares da Ásia e da América Latina. O Brasil tem sido o líder mundial no procedimento ninfoplastia ou labioplastia. Fiz esse resgate de cultura e do sofrimento dessas mulheres que parece estar tão longe de nós para mostrar a vocês que o número de mutilações em nossas vulvas elevou grandemente, aliás, disparou, isso mesmo. E o que é pior, consentido. O número de ninfoplastias no Brasil cresceu muito. Só em 2016 foram 26 mil casos. E se espantem, a metade são de adolescentes. Enquanto achamos que estamos de frente a uma vitrine, na verdade estamos imersos num verdadeiro desrespeito às nossas mulheres. Virou moda no Brasil. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, aumentou 80% de cirurgias de 2015 a 2016. E hoje já estamos em 250%, segundo a doutora cirurgiã plástica Heloísa Dalago Manfrim. Um boom acontecendo. E ficamos estarrecidos quando ouvimos sobre os países orientais. O que está acontecendo no Brasil? O que tem mais espantado os profissionais da área são as meninas com menos de 18 anos procurarem a cirurgia.
Calcula-se que metade das mulheres está nesta faixa. Não existe definição consensual para a hipertrofia dos pequenos lábios, mas já se tentou definir como mais de 4 ou 5 centímetros de largura. Os estudos no Brasil demonstram que cerca de 1/3 das mulheres procuram esse procedimento por motivos pura e simplesmente estéticos. Outro terço por motivos funcionais e o restante por uma combinação de ambos. As complicações incluem a deiscência, formação da capacidade orgástica e dor crônica. Mais frequentemente ainda é dor ou dispareunia e a diminuição do prazer sexual. Facilmente se conclui que a maioria das cirurgias estéticas vulvares estão para além da ética e da boa prática médica. E alguns autores sugerem que este campo gravite perigosamente próximo à mutilação genital feminina. De onde vem isso? Isso se deve ao maior contato consigo mesma e ao uso do espelhinho, que atualmente está ocorrendo, e as redes sociais e os nudes por ela propagados. As mulheres se comparam com atrizes de vídeos pornográficos, que são sem pelos pubianos, vulvas clarinhas, rosinhas, ou seja, tudo diferente do que veem em si mesmas. Para a adolescente, a referência chega em um momento de vida cheio de inseguranças, em que o corpo e o julgamento sobre ele está em foco. E os olhares são para o tamanho, a cor e os pelos dessa área. Que contradição que vivemos! A internet que propaga a liberdade e a autonomia e também infla a autocrítica da menina em formação e da mulher é a mesma que a condena para padrões que as fazem sofrer desnecessariamente. As belezas individuais desaparecem e o que fica é o padrão de comportamento e estética, também na intimidade. Qual que é o impacto na vida dessas meninas? A falta de um canal aberto de comunicação tem levado a cirurgias precoces e desnecessárias. A própria beleza em fotos caseiras e reais tem sido massacrada em função de filmes pornográficos comerciais que ditam um tipo de beleza como se fosse de todas. A comparação se torna inevitável e tendo uma ação maior que é exatamente a de ir se olhar com o intuito de saber se está ou não condizente com o que veem nas mídias. Aí eu pergunto, como está a sua reação com o seu corpo, mulher? Com sua vulva? Sim, você que está aí me assistindo agora. Você gosta dela? Ou já caiu na rede do massacre íntimo? Já sabemos que a autoimagem corporal tem um grande impacto no funcionamento sexual feminino. Se atente. O que está por trás da tentativa de uma vulva bonita, dentro dos padrões ditados como bonitos? Quanto menores formos, mais bonitas e aceitas somos. E para quem? Para o próprio ego encarcerado pelos padrões. Uma vez que somos comparadas com os homens, podemos falar exatamente o contrário, que quanto maior o pênis, mais virilidade e mais valor. E aí fica a reflexão. Mulheres precisam se diminuir para terem valor. Homens precisam ser grandes para terem seu valor reconhecido. Não estamos falando de teorias, tá? Agora estamos falando da prática. Como isso se estabelece em nossas realidades. Qual a beleza real de uma mulher? Ou seja, as diversas belezas? A nossa inteligência, nosso jeito de ser, nosso sorriso, nossa simpatia, nosso caráter, personalidade, carisma, ganha em tudo da beleza externa. Temos jeitos diferentes de falar, de expressar, pensar e agir. Isso nos torna únicas. Existe um mundo dentro de nós que podemos explorar a vida toda e acharemos novos pensamentos, novas decisões, novos gostos, até mesmo novos defeitos e medos. E enfim, isso é magnífico!